A marcenaria ela é uma indústria de detalhes e tem muita coisa que acontece nos bastidores das empresas que podem acabar completamente com a tua margem de lucro. Por muito tempo a Silock funcionou assim, funcionava muito no feeling de como eu acho que tem que fazer, aquela planilha Excel informal, aqueles dados perdidos em vários lugares diferentes, mas com o amadurecimento da empresa, com esse crescimento, a gente foi obrigado a sair desse caos e implementar método. O sucesso da marcenaria não é somente sobre o acabamento do produto final, é sobre todo o sistema que está por trás dele. E hoje eu vou te mostrar 5 aplicativos, 5 ferramentas e softwares que a gente usa aqui na Silock, que são basicamente o nosso sistema operacional diário, nossa rotina. Primeiro aplicativo é o Conta Azul. Conta Azul a gente usa há mais de 7 anos aqui na empresa já. Foi um aplicativo que literalmente revolucionou o nosso controle financeiro. E para o nosso segmento principalmente, que a gente trabalha com fluxo de caixa descasado, que significa basicamente que você precisa pagar quase tudo à vista e receber na maioria das vezes a prazo. Significa que você vai ter que desembolsar o dinheiro e basicamente financiar a obra do seu cliente. E é aí que entra a importância do Conta Azul ou de qualquer software de controle financeiro para a tua empresa. Por muitos anos a gente fez todo esse controle financeiro dentro de uma planilha Excel, mas chega um momento que você precisa ter uma previsibilidade melhor, você precisa ter na mão relatórios de DRE, fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber. Então hoje o Conta Azul é de fato a nossa âncora financeira. Tudo passa ali dentro. E eu posso falar para vocês com muita segurança que ter um software assim é basicamente ter uma pessoa a mais trabalhando no financeiro. Então, sem o software, você provavelmente precisaria de mais pessoas ou mais horas da mesma pessoa para fazer aquele trabalho. Geralmente, esses softwares não são gratuitos, mas eu afirmo para você que vale a pena o investimento, porque você vai organizar, fazer mais rápido e fazer com mais segurança. A segunda ferramenta é o nosso CRM, né, que fica dentro do Notion. No início, era muito comum a nossa empresa perder orçamentos, perder vendas simplesmente porque não entregou o orçamento no prazo. Muitas vezes a gente acabava vendo e entrando em contato com o arquiteto ou com o cliente final, perguntando se aquele projeto ainda estava em aberto. E eles falavam, não, a gente já fechou isso há bastante tempo atrás. Então a gente literalmente perdia antes mesmo de entregar o orçamento. Quando entrava um cliente novo, uma parte desses contatos ficava no WhatsApp, uma parte ficava nas notas do celular, uma parte ficava nas anotações dos cadernos, não tinha um lugar específico para concentrar qual projeto precisa ser orçado, qual é a prioridade desses projetos, qual é o prazo de entrega dessas obras, é uma obra que precisa ser entregue agora, ou daqui a 6 meses, ou daqui a 1 ano, qual é o histórico desse cliente ou desse arquiteto, conversou uma parte comigo, depois passou para a equipe comercial, não tinha controle, não tinha histórico de conversa e não tinha processo nenhum. Hoje, o nosso CRM funciona diferente. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente usa. Basicamente, implementando esse sistema, a gente parou de ter essas conversas perdidas no WhatsApp. Todo o histórico de conversa que foi feito com qualquer pessoa da equipe está tudo dentro do Notion, relatado, qual foi o dia que foi feita aquela proposta, o que o cliente falou, data de fechamento, data de início de execução, histórico de alterações de orçamento. Enfim, esse CRM realmente revolucionou aqui o nosso processo de vendas. Terceira ferramenta é a nossa avaliação de desempenho. O produto ele é efetivamente feito por pessoas. Então, a gente precisa avaliar se as pessoas estão sendo produtivas ou se elas precisam de mais treinamento. Já fazem alguns anos que a Silock paga alguns bônus, né, por participação do projeto. E nos últimos anos, todos esses pagamentos eram feitos na base do achismo. Eu basicamente ia no feeling e eu pensava assim, eu acho que esse colaborador, esse mês ou nesse projeto, trabalhou bem. Eu acho que o outro não desempenhou como deveria. Então era muito informal, era muito superficial a informação que eu tinha deles. Hoje, esses bônus estão diretamente ligados a essa ferramenta de avaliação de desempenho. E além do bônus, a gente usa essa mesma ferramenta quando a gente está pensando em colocar um aumento de salário em pauta, por exemplo. A gente usa isso para entender realmente, com números, qual é o desempenho dessa pessoa dentro da empresa. Você entende que isso que eu mostrei agora remove totalmente o achismo que você tem sobre alguém? E você consegue imaginar que se você, na posição de líder, não consegue identificar cravado aonde estão os acertos e os erros, imagina o próprio funcionário. Ele precisa sim da tua orientação para poder crescer, para poder melhorar e evoluir. Quarta ferramenta, de novo na plataforma do Notion, mas agora não como CRM, e sim como organizador de processos. Como que você consegue garantir que dentro da tua empresa as pessoas estão operando uma máquina ou fazendo um projeto ou até fazendo um atendimento com o mesmo padrão, que as mesmas informações estão sendo coletadas e que a mesma entrega está sendo feita? Você precisa criar um padrão, um processo de trabalho para que as pessoas consigam executar independente de quem estiver operando essas áreas. Checklist de conferência de carga, procedimentos operacionais, checklist na produção e na área de projeto já se mostraram muito eficientes aqui para nós.
e, por incrível que pareça, ainda mais eficientes nas coisas mais básicas que tem no nosso trabalho. Vou dar alguns exemplos. Você vai fazer a medição fina no apartamento e aí você esquece de medir o rodapé, ou você esquece de medir o elevador, a porta do elevador, o tamanho do elevador internamente, ou você está com alguém novo na produção e você precisa que aquela pessoa faça um recorte de uma peça especial. Toda essa organização de processos, essa organização de informação faz com que o sistema trabalhe para a sua equipe. Vou mostrar para vocês aqui como que a gente organiza os nossos processos. Então vocês viram que o sistema trabalha pela equipe e ajuda ainda todo mundo a liberar espaço na cabeça para se preocupar com coisas mais importantes que às vezes a gente não consegue fazer no processo. Quinta e última ferramenta, Google Drive ou um servidor de projetos dentro da tua empresa. Arquivos de projetos, PDFs, 3D, Excel, Word, foto de obra, print de conversa do cliente confirmando qual o modelo da geladeira. Tudo isso precisa estar acessível a toda a tua equipe de projeto. Essa informação tem que estar disponível para todo mundo e organizada. Você não pode deixar isso solto com fragmentos de informação em lugares diferentes. Hoje aqui na Silock a gente tem um servidor interno nosso onde a gente organiza isso, mas você consegue também se organizar na nuvem com, por exemplo, um Google Drive. Se você conseguir fazer isso, você elimina até aquelas demandas básicas e clássicas que toda empresa tem. Do tipo, sabe onde é que está o orçamento do cliente X? Consegue me enviar aquela foto da parede Y que a gente tirou lá na obra? Consegue confirmar se o cliente te passou o modelo da geladeira que ele vai usar? Tudo isso deve estar no servidor. Eles não precisam mais te perguntar onde está. Tudo está disponível. Agora, uma coisa é muito importante. Todos esses aplicativos, todas essas ferramentas, elas funcionam se você tiver a disciplina, junto com a sua equipe, de inserir as informações lá. Se você realmente quer organizar o teu escritório, você não pode olhar apenas para o produto final. Você tem que olhar sim para todos esses processos que vêm antes disso. E essas são as 5 ferramentas que a gente usa aqui na Silock. São as 5 ferramentas que realmente nos ajudaram a mudar completamente o jogo da empresa. Tem um link aqui na descrição ou nos comentários com o site de cada uma dessas ferramentas para vocês conhecerem. E deixa aqui nos comentários qual é a ferramenta, qual é o software que você usa no seu escritório, na sua empresa, para fazer a gestão dessas informações.